Inflação. Esse é um tema que muito vem sendo falado nos últimos meses, que vem realmente fazendo parte do nosso noticiário, e até curioso a gente pensar sobre isso, porque nós, sendo os brasileiros, né, a gente passa a ter esse constante tema inflação desde quando a gente passa a estar na nossa infância. Desde quando os portugueses chegaram no Brasil, a inflação acaba sendo uma constante. Só que é curioso porque esse tema veio com uma força muito grande nos últimos meses aos noticiários, principalmente por causa do bloco europeu e dos Estados Unidos, que vem batendo recordes de inflação há muito não visto. A Europa e os Estados Unidos, eles passam a ter uma economia muito mais sólida do que a nossa, uma cadeia de consumos muito mais sólida do que a nossa, só que a sequência de problemas que a gente teve nos últimos anos, como a Covid, a quantidade de dinheiro foi colocada em incentivos no mercado, e também agora a guerra para poder completar, né, mudando bastante aí a questão de petróleo, por exemplo, e até de outros problemas que surgiram, a gente passa a ter um contexto todo que acabou impulsionando a inflação americana e do bloco europeu para cima. Isso não era visto há 30, 40 anos dentro desses grandes conglomerados. E para você entender bem, a inflação nada mais, nada menos é do que você ter um aumento generalizado nos preços, né, de uma série de produtos que são analisados numa cesta. Ou seja, tem um produto que vale tanto, depois esse produto passa a ficar mais caro por causa da escassez que ele acaba tendo, porque é a lei da oferta e a lei da demanda. Onde você tem um produto que é mais escasso, as pessoas elas querem comprar aquele produto, ele vai sendo valorizado, gerando um efeito inflacionário para o povo que precisa consumir aquele produto. Agora, os grandes desafios que você tem para vencer esse problema não são simples, pensando nos Estados Unidos e bloco europeu, porque quando a gente pensa o principal mecanismo que um governo e um banco central desses países, né, passam a ter na sua mão, basicamente é subir a taxa de juros e torcer pelo melhor. Só que o ponto é, subir a taxa de juros não necessariamente causa um efeito no mercado imediato, porque subindo a taxa de juros você quer deixar o dinheiro mais caro para que as pessoas passem a consumir menos, diminuindo o efeito da inflação. Só que isso não é algo que é tão fácil, porque quando você pega, por exemplo, os Estados Unidos, ele passa a estar com um emprego bombando. Muitas pessoas estão procurando emprego, as empresas ainda estão com resultados muito bons e com boas margens e acabam que elas estão empregando, ou seja, ainda tem muito dinheiro para a população gastar. E acaba acontecendo que o fato de você poder subir a taxa de juros e encarecer o crédito ainda não é algo que está sendo percebido e a inflação não para de subir. E qual é o problema para a gente que está no Brasil? Hoje a gente vê uma cadeia global. Além de você ter um problema de pauta de consumo de alguns produtos em alguns países, que alguns a gente se beneficia e outros a gente fica pior, a gente começa a olhar uma correção naturalmente nos ativos do mundo. Porque quando você sobe a taxa de juros, por exemplo, você passa a pegar um fluxo de caixa de análise de uma empresa e você traz isso a valor presente para poder olhar quanto essa empresa vale. Quando o juro sobe, esse fluxo ele traz a valor presente e a empresa vale menos, porque a taxa de juros acaba sendo maior. Então muitas empresas na bolsa estão caindo. Além disso, muitas empresas na bolsa também caem pelo fato de que se os juros ele sobe, as dívidas ficam mais caras, logo tem menos lucro. Se tem menos lucro, o preço é menor. Então você tem todo um contexto que afeta os Estados Unidos, afeta o Brasil, afeta o mundo, afeta a Europa, e enquanto a gente não tiver uma solução para essa inflação americana, que antes o governo americano, né, o Banco Central americano, dizia que era uma coisa transitória, depois disse que era uma coisa que veio para ficar, e por fim, recentemente, diz que é algo que eles não têm um profundo conhecimento de como resolver. Então essa preocupação com a inflação é uma coisa que vai estar no noticiário nos próximos meses, e o quanto isso vai afetar o Brasil, o quanto isso vai afetar as decisões que a gente vai tomar nos nossos investimentos, ainda não tem uma resposta correta. E a melhor dica para todo investidor é diversificação. Diversificar a sua carteira, procurando produtos que sim, você pode ter renda variável, nunca deve ficar de fora, principalmente com a bolsa descontada do jeito que a gente está, mas você não pode esquecer que não dá para colocar todos os ovos na mesma cesta. A gente tem oportunidades para você poder aproveitar a alta dos juros, essa alta da inflação, você poder aproveitar a desvalorização dos produtos que você passa a ter hoje na bolsa de valores. Então hoje a gente está vendo realmente um cardápio muito bem feito para que o investidor possa rentabilizar o seu capital ainda mais. Só que não adianta achar que de um dia para noite, em um mês, você vai resolver sua vida financeira. É uma estratégia que deve ser montada agora, mas você vai ter que esperar um pouquinho para você poder ver e ela gerar frutos. Por isso que hoje na RV4 Investimentos, o principal foco que a gente tem é proteger o cliente, mas sem perder o olho na rentabilização daquele capital. E é claro que vão ter tempestades, né? Nenhum investimento cresce em linha reta. Você passa a ter sim oscilações, mas é importante que essas oscilações elas gerem um resultado positivo. E é isso que a gente busca, proteger o cliente para que ele possa ter o seu capital não sendo afetado, mas buscando essa rentabilidade acima do mercado. E o segredo disso é diversificação, mas principalmente não diversificar por diversificar, mas você fazer boas escolhas na hora de montar uma carteira e uma seleção de ativos. E aí que vem ter bons profissionais do seu lado.
Tem dúvidas? Chama o pessoal da RD4. A gente vai ter um prazer imenso em poder ajudar você a compreender melhor como montar essa carteira da melhor forma, tá bom? Qualquer dúvida, pode falar conosco. Até o próximo vídeo.